Prática que a gente vai fazer hoje, ela vai ser uma prática diferente das que a gente fez, né, até esse momento, desde que a gente começou essas aulas, e vai ser uma prática de observação dos conteúdos da nossa mente. Então, a gente fez algumas práticas de aquietar o corpo, de trazer essa tranquilidade, que é a base de toda e qualquer meditação. A gente fez algumas experiências, né, algumas vivências de contemplar a respiração, que também é muito tradicional, então, respiração nas narinas, respiração no abdômen, respiração no corpo todo. E o que a gente vai fazer hoje é uma prática que chama consciência de estar consciente. Então, se a gente entende que temos a mente, né, esse instrumento de racionalização do pensamento, a consciência é essa percepção mais ampla, que abrange a mente, que é o que a gente ganha consciência de tudo, né? A própria palavra, ela meio que acaba explicando isso. Consciência das suas percepções, onde você está e o que acontece nesse conteúdo. Então, a gente vai fazer essa observação, tá? Vou conduzi-las, como eu sempre conduzo aqui na nossa prática. E aí tem uma metáfora interessante da gente ter em mente como uma forma de observar isso, que essa metáfora ela é super comum também, que é quando a gente está sentada na beira da estrada, observando os carros passarem, né? Então, a gente só observa os carros passarem, a gente não embarca nos carros e vai seguir viagem. A gente vê que tem um carro branco, a gente vê que tem um carro amarelo, a gente vê que tem uma caminhonete vermelha com duas pessoas, a gente vê tudo isso passando, e passa e continua passando. Só que a gente não entra em nenhum desses carros. Então, a metáfora o que que é? Seria a estrada, né, a mente, e o pensamento, o fluxo dos pensamentos, né? Cada carro, cada pensamento. E cada pensamento é basicamente uma historinha, né? Então a gente não vai embarcar nessa historinha. Mas você vai reconhecer que passa essa historinha. Então você vai reconhecer que passa o carro vermelho, você reconhece que passa o carro amarelo. Mas do mesmo jeito que ele se apresenta para você, ele também segue, tá? Uma das coisas talvez mais desafiadoras é a gente observar o pensamento e não continuar na construção da história do pensamento, né? Ou não se apegar ao pensamento que surge, que acho que também é uma coisa muito frequente. Tem um pensamento, a gente se apega naquele pensamento e fica nele, né? E às vezes fica a prática inteira no único pensamento. Então, observar. Então, vai ser como se fosse um estudo mesmo interessante da sua mente, do que se apresenta e de como que você vê. Porque os pensamentos, eles também vêm e vão. Então, às vezes, quando a gente coloca a luz no pensamento e observa, às vezes ele naturalmente se dissolve, tá bom? Então, a gente vai fazer essa experiência hoje. Vou convidar vocês para uma posição sentada, confortável, agradável, que você possa permanecer por alguns instantes. Começamos sempre a prática com o toque do sino e finalizamos com o toque do sino. Nesse início de prática, procure trazer uma motivação que vai dar, inclusive, força para a sua prática. Essa motivação pode ser de qualquer natureza, pode ser apenas para que você tenha mais clareza, lucidez, um maior bem-estar, algo que possa beneficiar a você mesma e aos que estão ao seu redor. Procure então estabelecer o seu corpo, a sua fala e a sua mente nos estados naturais de tranquilidade, de estabilidade e relaxamento. Por breves instantes, procure sentir o corpo assentado, quadris e pernas bem acomodados e apoiados. Lembrando que, se for necessário durante a prática, você pode fazer qualquer ajuste.
Mas note que o ajuste não deve ser alguma distração, mas apenas uma busca maior por relaxamento corporal e firmeza. Mantenha as costas firmes, os ombros relaxados e a fisionomia serena. Deixe que seu corpo se aquiete, deixe que o seu corpo fique à vontade. E que a partir dele, você consiga manter a sua respiração livre e solta. Deixe o abdômen à vontade, relaxado, de maneira que você não impeça o livre fluxo da respiração. Importante durante a prática da meditação, sentir que o corpo, apesar de estar relaxado, ele mantém-se numa base estável e a mente vívida. Para criar um fluxo ainda mais estável, interno, da mente, você vai contar 21 ciclos de respiração. Deixa ela seguir naturalmente. No topo de cada inspiração, você faz a contagem. Inspire, conte um e exale. E siga nessa contagem por 21 ciclos. Usando a respiração para você se concentrar cada vez mais. Já nesse percurso, procurando eliminar ou dissolver as dispersões da mente. Ao finalizar a sua contagem, deixe a respiração fluir livremente. E aí, de fato, entraremos na prática de hoje. Você pode deixar a sua respiração como pano de fundo, no sentido dela ser um suporte para você manter a atenção da mente.
Mas o foco principal é você observar o que surge no conteúdo da mente. Então, imagine um espaço vasto, onde surgem pensamentos, memórias, ideias, planos. Você vai observar surgir, vai reconhecer o pensamento e vai deixá-lo ir. E assim vai aparecer um próximo pensamento, você vai observá-lo e vai deixá-lo ir. Procure apenas observar aquilo que se apresenta a você. Lembrando que esse não é um momento de investigar, ou avaliar, ou julgar aquilo que surge no campo da mente. Procure adquirir uma postura de observadora, de vigilante. Até mesmo para você observar como o pensamento também é impermanente. Ele é apenas um instrumento da mente. Observe esses conteúdos, mantenha-se consciente desses conteúdos, mas sem dirigir a sua atenção especificamente para nada. Simplesmente permita que a consciência repouse em seu próprio lugar. Ela se mantenha consciente de si mesma. Reconheça, por mais que a mente se mantenha agitada, com um fluxo de pensamentos mais intenso, a consciência se mantém clara e tranquila. Você deixa a sua mente ser livre, deixa os pensamentos fluírem livremente. Caso você se sinta muito dispersa, por alguns instantes volte à sua respiração, depois você retomar a observação do campo da mente. Procure manter-se assim, consciente de si mesma,
até o final dessa prática.